Olá, meu querido, minha querida, tudo bom? Eu quero tratar um assunto hoje com você que eu diria um tanto quanto delicado, porque nós gostamos muito de falar sobre a vida, programar férias, ter planos para o futuro, sonhar, mas tem um aspecto da nossa vida que nós costumamos deixar ali guardadinho do lado e muitas das vezes não tratar. É o assunto que se refere à nossa partida, ao nosso falecimento. E eu confesso para você que, como advogada que atua na área de família, principalmente na questão dos inventários e planejamento patrimonial, tem vários aspectos que eu tenho visto que as famílias, que os sobreviventes têm enfrentado muitas dificuldades por falta de algumas atitudes simples que os familiares falecidos poderiam ter tomado antes do falecimento, que tornariam essa partida mais fácil. E ainda mais, conversando com o pastor Fernando, e tivemos várias situações, infelizmente, alguns falecimentos de pastores, esposas de pastores nos últimos tempos, de pastoras, e nós observamos algumas dificuldades que se apresentaram simplesmente por ausência de algumas atitudes, de algumas escolhas, de algumas ações práticas para tornar esse momento final da vida mais aceitável, mais administrável para o cônjuge sobrevivente e para os filhos. Então eu trouxe para você, são 5 dicas rápidas, bem objetivas, bem simples, que você pode fazer sozinhos para facilitar aquele que ficar sobrevivente a agir e tomar as providências que são necessárias, tanto para a finalização, para a sua despedida, quanto com o período pós-despedida. Primeira coisa que você precisa fazer é manter uma pasta com todos os seus documentos. Antigamente eu dizia assim, tem uma pasta física, né? E a minha pasta antigamente era física. Hoje, com os recursos de nuvens que nós temos, é uma pasta virtual. Mas nessa pasta tenha certidão de casamento, certidão de nascimento, RG, CPF, apólices de seguro, certificados de previdência complementar, de aplicações, seguros de veículos, contratações que vocês fazem. Coloque tudo dentro desta pasta. Os documentos que representam os certificados dos seus bens, então um documento do veículo, o documento, a certidão da matrícula do imóvel que você venha a ter, todos os bens, deixe eles registrados e documentados nesta pasta. É claro que você precisa pôr uma segurança nessa pasta virtual, o que é muito simples, isso qualquer um hoje consegue fazer, para que tenha acesso somente você, seu cônjuge e seus filhos. Isso auxilia muito, porque no caso de uma partida, de um falecimento, e isto nunca acontece pré-avisado, né? Nós nunca sabemos como vai acontecer, isso vai facilitar muito aquele cônjuge sobrevivente, aquele que permanece a tomar as providências e tomar as medidas necessárias para fazer inventário, para fazer o próprio enterro, para tomar medidas no sentido de buscar pensão pós-morte, todos os detalhes necessários. Parece brincadeira e talvez uma coisa óbvia, você me diz assim, nossa, mas quem não tem isto ao acesso, né, dos familiares? Eu já tive casos, situações em que ao pedir a certidão de casamento para a esposa, ela demorar assim 3 a 4 dias para conseguir me entregar o documento, porque ela não sabia onde estava. Porque era o marido que cuidava dos documentos, que cuidava dos papéis, então ela não sabia aonde achar o documento. Já tive situações em que depois de fazer um inventário, tudo prontinho, descobrir-se que existia uma capitalização, que a esposa falecida tinha uma capitalização em um banco. E aí a burocracia e os custos para incluir aquilo no inventário muito maiores do que o valor que havia em capitalização. Sendo que se soubesse da existência disso, já estaria no inventário, seria possível levantar esse valor.
Mas por quê? Porque os documentos não eram comunicados. Então centralize isso, deixe tudo organizado e tudo à mão para uma eventual necessidade, ok? Segunda coisa que seria uma dica muito importante. Talvez essa dica fosse até desnecessária, porque a palavra de Deus diz que somos uma só carne. E enquanto uma só carne, nós temos um só dinheiro. Um só dinheiro nos leva a uma só conta, uma conta conjunta. Então, o ideal é que você e seu cônjuge tenham uma conta conjunta. Por quê? Porque em caso de falecimento, nós vamos precisar de extratos bancários, nós vamos precisar de extratos de aplicação. E quando existe um outro titular na conta, isto facilita demais. Porque às vezes é necessário, já tive situações em que eu tive que entrar com uma ação só para o banco fornecer o extrato, para nós sabermos quanto existia no banco para fazer os procedimentos. Agora você imagina, o cônjuge sobrevivente, ou o filho, ou a filha já estão em dor pela perda e ainda tem que lidar com situações desagradáveis, situações administrativas que emperram o processo de conclusão deste falecimento. Por quê? Porque não foi deixado organizado, não foi deixado em ordem. Às vezes acontece por questões de trabalho, alguma questão profissional, que é necessário que se tenha uma conta única, uma conta individual, não é? Então vou te dar uma sugestão aqui. Eu sei que é contra as regras dos estabelecimentos bancários, mas como profissional de direito eu vou te dar essa sugestão para que você tenha uma facilidade maior em resolver essas questões depois. Compartilhe com o seu cônjuge a senha, porque se precisar, ninguém está dizendo em fugir, em levantar o recurso, não declarar, não é isso. Mas para acesso à documentação, compartilhe a senha com o seu cônjuge. Ele precisa saber. Se os dois souberem da senha, se os dois tiverem acesso à informação, isto vai facilitar em muita documentação, o acesso à documentação posterior. Cuide disso, viu? É um aspecto que parece simples, mas facilita muita coisa se estiver organizado. Terceira coisa, resolva as suas pendências financeiras e documentais. O que significa isso? Essa história que morto não paga dívida é só dito popular. Dívidas se passam na herança, sim. Alguns casos excepcionais, por exemplo, se você tem um imóvel financiado em nome dos dois, falece um e você pagava o seguro por este financiamento, a parte que se refere ao falecido, ela é quitada. Se você tem um empréstimo bancário e você aderiu, você paga o seguro por este empréstimo em caso de falecimento, tudo bem, essa dívida também pode ser quitada. Mas outras dívidas de impostos, contratações, elas passam sim para os herdeiros, elas são incluídas nas despesas. Então, por favor, deixe as suas dívidas de impostos, de taxas, os seus pagamentos sempre em dia, sempre em ordem. Regularize os seus documentos. Às vezes você tem uma casa, a família tem uma casa que está no nome do terceiro. E isso é ruim. Num caso de falecimento, isso vai gastar muito tempo, muita mão de obra, muito custo financeiro para conseguir trazer um bem que está em nome de terceiro para o nome do falecido ou da falecida, para então ser dividido e partilhado para quem deve ser. Outra coisa, às vezes você comprou um imóvel e ele está só no contrato de compra e venda. Isso não é uma garantia sua. Você precisa registrar isso em cartório, fazer o procedimento legal para que fique tudo muito bem anotado. Quando isso acontece, o procedimento de um inventário, de um encerramento é muito mais rápido e muito mais barato. Deixe os seus dados atualizados no INSS. Às vezes você começou a pagar a sua previdência social quando você era solteiro, quando você era solteira, se casou, mudou de nome, e hoje eu falo mudou de nome, seja homem ou seja mulher, porque hoje a possibilidade é para ambos. Mas era solteiro, casou-se, mudou de nome, o seu dado do INSS ainda está lá com o nome de solteiro. Isso dá uma burocracia na hora de fazer alguns levantamentos, na hora de receber pensão.
Seus filhos e sua mulher são dependentes, mas a sua documentação, os seus dados precisam estar em ordem. Tem uma legislação nova agora deste ano, que os enteados também são considerados dependentes do INSS, mas para isso precisa existir uma declaração escrita que você considera que você declara que o seu enteado é um dependente. Essa declaração precisa ser feita, assinada e registrada em cartório. São procedimentos simples, mas que você pode fazer. Se você tem um enteado, você consegue, com essa declaração, incluí-lo numa pensão pós-morte, incluir ele num benefício posterior. Tudo isso, ação muito simples que você pode fazer antes. Eu observo muito isso, que assim, enquanto não ocorre a conclusão das questões administrativas, o sofrimento se prolonga. Faz parte do processo de luto e de encerramento a solução dessas questões administrativas. E quanto mais em ordem você deixa, mais rápido elas se finalizam. E aí, o cônjuge sobrevivente, os filhos, eles podem seguir adiante, eles terão mais tranquilidade e poderão passar por este processo de uma forma mais avançada. Recolha o seu INSS. O Ministério de Cuidados Pastorais nas igrejas locais, são orientados a recolher o INSS de seus pastores e pastoras. Mesmo que você diga, nossa, mas eu nunca recolhi. Eu tenho agora 50 anos, eu não vou conseguir talvez me aposentar. Não tem problema. Se você recolhe o INSS, com o seu falecimento, os seus dependentes terão acesso à pensão por morte. No momento em que há perda, pelo menos eles vão ter um recurso por um período de tempo, e aí varia de acordo com a idade, até conseguirem se estabilizar. Porque a perda de um familiar representa também a perda de uma renda. E quando há uma regularização, quando há um pagamento da previdência social, há uma pensão por morte. É uma forma do cônjuge sobrevivente, dos filhos, conseguirem seguir com uma renda até se estabilizarem. Vamos para a nossa quarta sugestão. Quarta dica. O que você precisa saber? E muita gente se equivoca nisso. Quando há o falecimento, existe um prazo de 60 dias para se dar entrada no inventário. Ah, mas não vou dar entrada no meu inventário, vou deixar os bens aí. Você perderá os seus bens que ficaram caso não seja dada a entrada. E existe um prazo de 60 dias. E por que eu tenho que cumprir este prazo? Porque em 60 dias, caso não seja dada a entrada e paga o imposto que é devido, o imposto vem com multa. E conforme o tempo vai passando, essas multas vão aumentando. E aí, no estado de São Paulo, nós temos um favorecimento. Se você entra no prazo, você recebe inclusive um desconto para pagamento desse imposto. Então lembre-se disso, o sofrimento do cônjuge sobrevivente é muito difícil para lidar com questões administrativas, mas não vai se livrar disso. Quanto mais postergar, é pior. Existe o prazo, o sobrevivente precisa saber disso, existe um prazo de 60 dias. E quanto mais em ordem você deixa a documentação, deixa o seu histórico, deixa a sua vida, deixa tudo pronto, mais chance existe da família conseguir entrar no prazo devido, no prazo correto, ok? As pessoas me perguntam muito para ter ideia, né, de quanto se gastaria. Eu costumo dizer assim, sem considerar honorários advocatícios e do advogado, né, que vai auxiliar, imagina que você vai gastar em torno de 9 a 10% do referente ao seu patrimônio com as despesas de escritura, de inventário, de imposto, de tudo que se relaciona aí ao inventário, entendeu? E por fim, última dica. Antes de partir para a última dica, deixa eu repetir com você. Guarde uma pasta com todos os seus documentos pessoais, patrimoniais e da família, para que tudo esteja de fácil acesso quando ocorrer uma eventualidade. Segunda coisa, mantenha sua conta conjunta e permitindo ao seu cônjuge o acesso às contas individuais para facilitar na hora da obtenção da burocracia. Mantenha os seus dados cadastrais nos órgãos oficiais
atualizados. Falei do INSS, mas também Receita Federal. Procure deixar isso em ordem. São coisas todas que você faz sozinha, não precisa de um profissional para ajudar, ok? Terceiro, acerte suas pendências financeiras e documentais. Não deixe nomes em bens de terceiros, em nome de outros. Regularize os documentos, deixe tudo em ordem. Quarta coisa, você tem o cônjuge sobrevivente, tem um prazo para entrar com esse inventário, um prazo de 60 dias. E por fim, dica preciosa, mantenha um plano funerário. Este é um valor mínimo, é um valor pequeno, 40, 50, 60 reais, dependendo do plano, mas ele te ajuda muito, porque quando ocorre um falecimento, existem várias ações burocráticas, várias medidas burocráticas que têm que ser tomadas, desde a liberação do corpo até a obtenção da certidão de óbito. E naquele momento que o familiar recebe a notícia, ocorre a situação, é muito difícil você ter condição, ter espírito, ter condição emocional para tomar todas essas providências, para tomar todas essas ações. E às vezes a gente tem que socorrer-se de um amigo, de alguém que possa fazer isso por nós, mas que às vezes não tem conhecimento para isso. E os gastos para isso são grandes. Se você mantém um plano funerário mensalmente ali, no momento que ocorre um falecimento, a única coisa que você precisa fazer é ligar para a sua funerária, que ela vai tomar todos os procedimentos, todas as formas, todo o acesso, tudo o que precisa. E depois de alguns dias, a única coisa que ela vai te fazer é te entregar uma certidão de óbito na mão, sem a qual você também não resolve nada. E também te indicar, olha, esse aqui é o velório. Então é um custo, a gente não investe na nossa partida. A gente investe no momento, no que está vivendo. Mas nós não podemos esquecer que nós, graças a Deus, nosso corpo mortal vai embora para nós termos a nossa vida espiritual lá no céu com Cristo e que nós precisamos deixar isso preparado e precisamos investir nisso também. E aí você precisa saber uma coisa. Pagar plano funerário não significa pagar cova no cemitério. Porque ainda que você pague um plano funerário, ele vai cuidar da documentação, das liberações para você, vai providenciar tudo, mas precisará haver um enterro. E para o enterro, os cemitérios cobram uma taxa que hoje, estamos em outubro de 2025, gira em torno de R$ 1.500. Isto é uma taxa para o corpo ser enterrado. E aí existe o valor da cova. Se você não tem uma cova, se você não comprou um terreno, você vai ter que pagar um aluguel para que haja o enterro e após um período de 2 anos você vai ter que pagar a exumação desses ossos. Isso vai te gerar um gasto aí de mais em torno de 5 a 6 mil, falando em termos de hoje, outubro de 2025. Você pode optar pela compra de um terreno. Hoje também, nos cemitérios mais baratos, eu diria que em Campinas você não conta esse preço, talvez em Sumaré, em Hortolândia, em torno de 17 a 18 mil para você comprar um terreno, onde você não precisa pagar a locação nem a exumação, mas você precisaria pagar aí a taxa do cemitério. Mas pense, todos estes custos existirão. E sabe quem vai ter que lidar com tudo isto? É o cônjuge sobrevivente. Você precisa cuidar para que haja um sofrimento, uma dor menor. Não descarte a cremação. Em termos de higiene, hoje em dia tem sido muito bem adotado e não só isso, mas financeiramente uma cremação gera em torno de R$3.000 a R$3.500 e os planos funerários costumam incluir isso. Nos planos você vai pagando uma taxa mensal e já estaria garantida a cremação. É um custo menor. Mas tudo isso eu já vi muitas famílias endividadas, porque no ato do falecimento, além de não ter o plano funerário, ter que arcar com todas as despesas de velório, ainda tinham as despesas para o enterro. E não ter dinheiro imediato, ainda ter que criar dívida, depender de favores, para que ocorra posteriormente o pagamento dessas dívidas. É isso que eu queria falar para vocês. São 5 dicas simples, muito objetivas, para que você cuide, para que você torne a sua partida menos pesada para aquele que fica. Você vai estar bem,
você vai estar nos braços do Pai. Tudo que você fizer para preparar a sua partida é para tornar mais confortável e menos doloroso para aqueles seus entes queridos que ficam e vão ter que suportar a sua falta. Deus abençoe.